Não, até dá, mas eu acho que o pessoal lá do fundo não iria entender, né? Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Ricardo, como o nosso apresentador falou. E, como de praxe, eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo quando venho nessa casa, que essa casa tem uma vibração muito boa e que é sempre uma alegria muito grande ser convidado para falar alguma coisinha aqui. E todas as casas da qual nós fazemos alguma atividade, nós notamos que cada casa tem uma psicosfera, uma psicosfera espiritual, né? E essa casa tem uma psicosfera muito importante, muito significativa, porque sempre nos sentimos muito bem, muito acolhidos e aqui na frente é como se estivessem conversando com pessoas de casa. A doutrina espírita é simples. A doutrina espírita é simples. Ela dá explicação para tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Ser espírita é sempre um grande privilégio, porque nós temos, em sendo espíritas, a capacidade de andar pelo mundo, viver no mundo de uma forma bem tranquila. Não é à toa que o Espiritismo nos ensina sobre a vida futura, e isso faz com que a pessoa tenha muita facilidade de passar pelas problemáticas da vida, pelas dificuldades da vida, e continuar como se nada tivesse acontecendo. Eventualmente, alguém que tem a sua vida pautada na vida materialista, na vida material, onde cada posse, cada propriedade, cada coisa da sua vida material tem grande importância, a pessoa eventualmente irá sofrer, porque nós passamos por um mundo onde a competição, as dificuldades econômicas são prementes para todos. A nossa vida, como a vida de outras pessoas, ela é cheia de dificuldades, certezas, incertezas, felicidade. Eventualmente nós passamos por alguns processos dolorosos, mas o espírita passa por isso com grande galhardia. O lema espírita principal, que tem várias coisas que norteiam os passos dos espíritas, é: fora da caridade não há salvação. Um tema assim que, para nós espíritas, é comum. Nós sabemos o que é caridade. Muito embora alguns de nós confundam muito o que é caridade. Mas eu vou falar de duas coisinhas que nos parecem ser bem apropriadas para que nós possamos explicar o que vem a ser a caridade. Uma delas está em João, capítulo 3, versículo 16. Lá do Novo Testamento, da Bíblia. Diz assim: porque Deus deu ao mundo o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. Algumas traduções falam uma frase um pouco diferenciada, mas eu vou repetir. Porque Deus deu ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, tivesse a vida eterna. Aí, uma pessoa que tenha lido essa frase e tenha feito um confronto com o capítulo que trata das bem-aventuranças, mais precisamente os que são brandos e pacíficos, lá diz que os brandos e pacíficos possuirão a terra. Mas, se nós queremos em Jesus, vamos ter a vida eterna? Acontece que a explicação, ela não é complicada, mas ela é bem diferente do que normalmente nós possamos entender esses dois versículos, né? Das bem-aventuranças e lá de João.
Vida eterna. Vida. Como Emmanuel coloca, como Jesus também coloca, eu vos dou a vida, com letra maiúscula, em abundância. Vida verdadeira. Não necessariamente a vida aqui no plano material. Mas lá, no capítulo que trata da bem-aventurança, aos brandos e pacíficos herdarão a terra, significa o quê? Que a brandura nos coloca na condição de quem vai permanecer na terra para novas encarnações. Porque o simples fato de ser brando não nos coloca na condição de espíritos puros. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então, a explicação inicial só para que nós possamos realmente nos sintonizar. Por que falamos do versículo de João 3,16? Porque ele trata do amor de Deus ao mundo, às pessoas da terra, ao ponto de ele dar o próprio Jesus para servir de modelo e guia. E que a crença nele nos fará ter a vida eterna. A vida eterna nós já temos, mas vida, com V maiúsculo, aquela vida em abundância, somente se crermos em Jesus. Muito embora ser brando e pacífico nos coloque em situação bastante privilegiada, não é, digamos, toda a necessidade. Porque, afinal de contas, a pessoa poderá ser branda, não complicar a vida de ninguém por temor, por um processo de defesa. Já o Espiritismo nos convoca a ser caridosos, o que é muito mais do que simplesmente ser brando e ser pacífico. Nós pegamos como exemplo de caridade uma história de um homem americano chamado Louis Armstrong. Não é o astronauta, é o trompetista, aquele que tem uma voz grossa, que canta, deixa eu ver, What a Wonderful World. Eu tinha até vontade de cantar essa música, mas ia ser horrível, né? Mas eu tenho a letra traduzida aqui, eu sei um pouquinho de inglês, né? Que mundo maravilhoso. A música é linda, se vocês puderem pesquisar no Google, ver o vídeo e depois ver a tradução da letra. Tem várias traduções, mas tem algumas que são erradas, né? Eu vejo as árvores verdes, rosas vermelhas também. Eu vejo florescer para mim e para você. Eu penso comigo, que mundo maravilhoso. Eu vejo os céus tão azuis e as nuvens brancas também. O brilho abençoado do dia e a escuridão sagrada da noite. Eu penso comigo, que mundo maravilhoso. As cores do arco-íris são tão bonitas no céu e também nos rostos das pessoas que passam. Vejo amigos apertando as mãos, dizendo, como vai você? Eles realmente dizem, te amo. Eu vou parar porque eu já estou ficando emocionado. A música prossegue. A música é linda, é maravilhosa. Nesse capítulo, que é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi pedido, nós devemos falar sobre a caridade material e a caridade moral. Pois bem, falando a respeito da caridade, os Espíritos nos dizem que toda moral e toda religião estão nesses dois preceitos: amar ao próximo como a si mesmo, que é a caridade moral e a caridade material. Dois preceitos. Vamos imaginar que se nós não precisássemos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, não precisássemos, mas é necessário. Porque no Evangelho nós temos a explicação do proceder. Mas se não pudéssemos ler o Evangelho e apenas amássemos as pessoas e desejássemos a ela aquilo que gostaríamos de que nós tivéssemos delas, nós já estaríamos fazendo exatamente
tudo aquilo que é necessário. Por quê? Louis Armstrong, com apenas 5 anos de idade, teve o seu pai indo embora da família, deixando a mãe. O pai dele era pastor de uma igreja que eu não sei qual. Deixou a família, a mãe com vários filhos e o Louis Armstrong com 5 anos de idade. Passaram muitas dificuldades. A avó teve que cuidar do Louis Armstrong, outras pessoas cuidaram dele, e até os 11 anos ele ficou entre idas e vindas sem a ajuda do pai. E a mãe teve que cuidar sozinha. O Louis Armstrong nasceu em 1900, e naquela época, 1905, 1906, então não era tão fácil de viver, ainda mais por uma mãe solteira, sozinha, né? Aos 11 anos de idade, ele foi empregado numa casa, com 11 anos de idade. Ele foi empregado numa casa para trabalhar. E aquela família, uma família judia, para que quem não sabe, os judeus não têm Jesus como sendo o Consolador prometido para nós espíritas, e nem como aquele enviado de Deus. Para eles, Jesus é um profeta como outro qualquer, como Jeremias, como Isaías ou coisa parecida. Então, eles não têm aquela ideia de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o judeu é caridoso. O judeu é muito caridoso. Louis Armstrong foi aceito naquela família como um integrante da família. Dizem que no primeiro dia, por ser um jovem de apenas 11 anos, ele foi tratado como se fosse um membro da família, pegou um quarto na casa para ele e tal, ouviu canções de ninar para que ele pudesse dormir, apesar de ter 11 anos. E esta música e outras músicas ele dedicou a esta família, que o tratou com muito carinho. Um detalhe interessante, que na história de Louis Armstrong, nós vemos a verdadeira caridade, fora da ideologia espírita. Porque eles deram um amparo material e deram um amparo espiritual àquele jovem que era de uma etnia muito diferente. Ele é um homem negro e aquela família era loiros, né? Olhos azuis e tal. Mas o amor que ele recebeu demonstrou o que é realmente a caridade que nós devemos ter um para com os outros. Jesus sempre nos concita a amar as pessoas. No Evangelho, no item número 9, desse capítulo número 13, os Espíritos dizem que se o amor ao próximo fosse uma maneira de ser para todas as pessoas na Terra, nós seríamos muito, muito felizes. Todos nós seríamos muito felizes. Porque aí não existiriam os ódios, não existiriam os ressentimentos, e cada um se colocaria na posição do outro para fazer ao outro o que achava que gostaria que fizesse para si. Isso é uma beleza, porque eu posso perguntar a cada um, não farei, porque sei a resposta. Nós podemos confiar em todo mundo? Nós podemos confiar em todo mundo? Não. Alguém falou não assim, mas nem precisa. Já estou vendo gente balançar a cabeça ali. Então, assim, nós não podemos confiar em todo mundo. Eventualmente, nós não estamos nos sentindo inseguros com relação ao outro. Eventualmente, sim. Hoje, caminhando de tarde, eu passei por uma casa que eu não tinha observado. Quem sempre passa de carro e tal, mas caminhando eu passei por aquela rua. Eu olhei, gente, um muro e uma grade inexpugnáveis, daquelas que não dá para passar, mas assim, sem ter muita dificuldade, correndo muito risco. Na parte de baixo, a grade normal e dois espetinhos, assim, um para cada lado. Deve ter custado uma fortuna aquela grade ali.
Na parte de cima, além do espetinho normal no meio, mais 2 para cada lado. E em cima, uma cerca elétrica. No canto, um triângulo com as mesmas coisas. Por que precisamos disso? Por quê? Por que é necessário ter cercas dessas alturas, altas assim? Por que precisamos nos proteger para os outros? No celular, nós tivemos que botar um programa para não aceitar ligações que não fossem das pessoas que estivessem na lista. Não sei se eu fui sorteado, mas a minha família também foram sorteadas. Nós recebemos, às vezes, mais de 20 tentativas de golpe pelo celular. Os meus filhos já tiveram problemas muito sérios. Por que esse mundo é assim? Por que as pessoas não vão trabalhar? Porque lhes falta, talvez, um norte. Lhes falta uma maneira de viver que transcenda este mundo material e que possa se basear de que existem pessoas que trabalham ao invés de aplicar golpes. Existem pessoas que amam ao invés de dificultar a vida dos outros. Eu poderia contar muitos casos. Eu já tive filho sequestrado de mentira, 2 vezes. Foi hilário. Eu já ganhei prêmios, na época que não tinha, eu ganhei prêmios. Eu ganhei herança do sul da África 2 vezes. Mas eu tinha que depositar dinheiro. No banco eu tinha que depositar o dinheiro para receber uma recompensa. Nossa Senhora. Bancos que eu nunca tive conta. Nós recebemos ligações para passar a senha, porque houve um acesso indevido. Mas, meu Deus do céu, eu já brinquei com essa gente também, porque é hilário. Para Louis Armstrong, esse é um mundo maravilhoso. E ele é um mundo maravilhoso. Estamos num mundo em que estamos rumando para um período ótimo, que é o de regeneração, onde haverá algum probleminha, mas serão problemas muito poucos. Depois, passaremos aos mundos ditosos. O período de regeneração ele é curto. Provavelmente, entre nós aqui, estaremos no princípio do mundo de regeneração, depois que desencarnarmos, né? Se Deus quiser, nós vamos desencarnar, né? Não queremos a vida eterna aqui na Terra. Vamos desencarnar e vamos chegar no mundo de regeneração, talvez no final, vamos aproveitar bastante, mas talvez na próxima encarnação estaremos no mundo ditoso, onde a seleção já estará completa, onde nós podemos não ter grades, onde nós poderemos deixar o nosso automóvel aberto, se não tivermos já andando com outros tipos de veículos. Mas a Terra está melhorando. Porque a quantidade de espíritos que a divina providência tem mandado para resolver essas questões das pessoas que estão ainda preocupadas em tirar proveito, isso vai passar. Daqui para ali. Em alguns países já não se tem tanta preocupação. Alguns outros países, como o nosso, que é a pátria do Evangelho, e como o querido Haroldo Dutra Dias fala, não pense que porque somos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, aqui estão as pessoas evoluídas. Não. Não. É aqui que as pessoas não tão boas estão reencarnando para aprender com o Evangelho a se melhorar. Nós moramos num país maravilhoso. Quando olhamos as fotos, nós temos até uma coleção de fotos do Brasil, é maravilhoso o mundo que nós vivemos. Quem vem de fora chega aqui e diz assim, nossa, vocês moram num país perfeito. As pessoas são acolhedoras,
desde que passe dos aeroportos, das rodoviárias para dentro de alguma casa, né? Porque até chegar em casa ocorre algum problema. Com relação à caridade material e à caridade moral. Primeiro, a caridade material. A espiritualidade nos diz que toda aquela pessoa que possuísse bens em excesso, que tivesse a sua mesa farta, onde não fartasse nada, como se diz, né? Não faltasse nada, as pessoas poderiam dar daquilo que lhes sobra para aquelas pessoas que estão em dificuldade momentânea. Da mesa do rico, poderá sair da alimentação daqueles que necessitam. Obviamente que não é uma mesa, não é o almoço daquele dia, mas tudo aquilo que sobra nas casas poderia ser dividido. Entretanto, a mesma ideia, o mesmo pensamento que consta no livro dos Espíritos, diz que a necessidade é que exista concentração de riqueza para que possa haver também possibilidade de oferecer trabalho a quem necessite de um trabalho que não possa por si só fazer um trabalho pessoal, um trabalho de uma pessoa só, da sua casa. Vamos dizer assim, hoje em dia, vender pizza, vender bolo, fazer uma costura, fazer algum trabalho de funilaria em automóveis ou coisa que tu possa fazer particularmente. Existem pessoas que não têm vontade de trabalhar por si, preferem trabalhar para outra pessoa. Então, as grandes riquezas servem para fazer a caridade material. Nós podemos, sem ostentar, sem humilhar, fazer com que os benefícios materiais cheguem àquelas pessoas que teriam vergonha de estender a mão para pedir uma ajuda, que são as verdadeiras pessoas necessitadas. Nós falamos no início que o nosso planeta, a vida do nosso planeta é bem difícil, devido às flutuações da economia, devido à maneira como as pessoas encaram o seu próximo. Muitas vezes o emprego é perdido por nada. Às vezes as pessoas não nos dão as oportunidades necessárias para que possamos desenvolver um trabalho a contento e assim manter a sua família. Então, o que acontece? Nós, muitas vezes, somos relegados a um segundo plano, no que diz respeito à manutenção de uma empresa. Porque, muitas vezes, a pessoa que trabalha na empresa é menos importante que manter a empresa física, manter as máquinas. O que hoje em dia, os estudos mais avançados da economia diz que não é bem assim. O próprio avanço das leis trabalhistas tem facilitado para que as pessoas possam ter férias remuneradas, férias antecipadas, férias particionadas e muitas coisas desse tipo. O homem hoje que tem riqueza poderá auxiliar as pessoas, como alguns têm feito. Nem todos, nós sabemos bem disso, né? O verdadeiro sentido da palavra caridade é benevolência para com todos, indulgência para as perfeições alheias e perdão das ofensas. Vamos por parte. Benevolência para com todos. Será que as pessoas estão preparadas para ser bons com as pessoas que não comungam do mesmo pensamento que ela própria? Eu já vi um não ali, e deve ter outros nãos aqui que não balançaram a cabeça. Mas 2 de um lado só já é o suficiente para saber. Eventualmente nós estamos brigando. Por quê? Por ideologia política. Ser caridoso é achar e ter certeza que o outro pode ter o pensamento, a ideologia,
a ação que bem tiver. Isto é caridade moral. Olhar para o outro e achar que o outro pode fazer o que deseja. Independente da nossa opinião. Então aquelas intermináveis brigas que acontecem por aí por causa de vou votar em fulano, vou votar em cicrano, não tem menor fundamento. Esses dias, foi anteontem, nós vimos um vídeo, olha a questão da opinião da vida dos outros. A vida dos outros interessa aos outros. Era um homem reclamando de uma postagem que ele havia feito e as pessoas não perdoaram. Como se diz assim no vulgo, caiu de pau em cima, né? Só não bateram porque era pela internet. Eu vou contar o caso. Cada um de nós terá a sua opinião formada, mas devemos pensar assim, os outros têm a vida deles. Era um homem que havia se casado com duas mulheres. E ele explicando como é que não é. As duas queriam e ele queriam. Casaram-se numa igreja que não deu para definir qual é, porque pareceu de relance assim. E eles têm uma vida amorosa a três. Podemos criticá-los e julgá-los? Que direito? É certo ou errado? Nos interessa? As pessoas não têm o direito de fazer o que bem entendem em suas próprias vidas? Quando é que um espírita poderá intervir em qualquer situação que trate da vida alheia? Quando a atitude da pessoa estiver prejudicando um número muito grande de pessoas. Quando a atitude da pessoa colocar em risco a vida física e psicológica de outras pessoas, nós podemos intervir. Está escrito no livro dos Espíritos. Nós podemos intervir. Mas nesses casos que não temos nada a ver, para que fazermos isso? Quer ver uma coisa? Pena que o tempo só tem 2 minutos mais, 3 minutos. Quando nós pensamos, nós imediatamente inundamos o nosso corpo de um tipo de substância química compatível com o tipo de sentimento. Vamos supor, alguém tenha feito uma maldade para conosco. Todas as vezes que nós lembrarmos da maldade que a pessoa fez para conosco e sentirmos algum tipo de sentimento de raiva, de ódio, de rememorar aquilo, de nos vingarmos ou coisa parecida, nós estaremos inundando o nosso corpo com o mesmo tipo de substância, adrenalina, seja o que for, da época em que aconteceu aquilo. Basta lembrar. Então, assim, um dos preceitos da caridade moral é nós perdoarmos as ofensas, deixarmos que a divina providência, deixarmos que a vida faça com que aquela pessoa modifique a sua maneira de ser com relação às demais pessoas. Nós não temos o direito de nos vingar, de reclamar um pouquinho, talvez, né? De nos sentirmos magoados, tristes, mas assim, aquilo não pode ser uma coisa de dia a dia, porque estaremos prejudicando a nossa própria integridade física. Muitas vezes as pessoas não sabem porque engordam um pouquinho. Contar um segredo, eu até já falei isso aqui há muito tempo atrás aqui. Nós engordamos às vezes porque estamos lançando muito cortisol no nosso corpo físico. O cortisol vem da suprarrenal, são 2 glândulas que ficam acima dos rins. Quando nós começamos a ter raiva das pessoas, a gente joga cortisol e o cortisol engorda. Eu tenho 105 quilos, 1,75 m. Meu cortisol não sei se está muito alto, mas eu não odeio ninguém, né? É por outro motivo. É por causa de alguns macarrões a mais. E falta de caviar em excesso, né? Mas todas as vezes que nós deixamos de ter caridade moral,
de olharmos para o mundo como Louis Armstrong olhou para o mundo, este mundo maravilhoso, as árvores verdes, as rosas vermelhas, as pessoas se dando as mãos, porque ele teve uma família que não era cristã, mas que o tratou como se fosse um filho muito querido, e ele agradece através de músicas como esta e outras músicas específicas para aquela família. Nós temos condições de sermos felizes. Mesmo que as pessoas que estão ao nosso lado, na nossa família, sejam implicantes, sejam chatas, nos incomodem, porque é assim. Jesus foi incomodado. Chico foi incomodado muito. Divaldo, nem se fale. O próprio Haroldo, são algumas personagens, principalmente a Jesus. E o que ele deu de resposta? Perdoai-os, Senhor. Perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Não sabem. Então, o tempo foi, 32 minutos. Agradecemos a Jesus, agradecemos a todos que ouviram com paciência. Eu pediria que quem não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, compre, leiam, 5, 10 minutos por dia. Meditem, pense naquela frase que foi lida. O Evangelho geralmente é muito mais barato, é uma das obras mais baratas que o Espiritismo tem, porque é subsidiado. Não esqueçam disso. Que a paz de Jesus possa estar conosco em nossos corações. E se puderem, se tiverem acesso ao Google, vejam a tradução da música. What a Wonderful World. Que a paz de Jesus nos abençoe a todos.